Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui. Mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber isso. Muito grato por isso, viu? Outro sim, a senha do canal, @irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo no seu celular uma foto pequena do irmãozinho à direita. Você clicando nela, vai aparecer uma maior em cima, você clica nela e já abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, sim? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir ensinar para você quem é Jesus, aonde está Jesus e o que ele pode fazer por mim, por você, por toda a humanidade. Este é o meu propósito aqui. Outro sim, esses versículos que eu estou fazendo no vídeo, aqueles que estão em parábola ou em figura, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você, para que você ouça, entende, compreende, sabe exatamente o que está escrito nele, tá? Este é meu propósito aqui também, viu? Se tiver algumas fake news, também nós vamos procurando tirar elas também na medida do possível do nosso conhecimento, certo, meu irmãozinho? Perdão. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Jesus é o Criador do universo. Jesus é o próprio Deus. Tudo o que acontece é permissão dele e é ele que está em ação. Não existe ninguém que fulano está fazendo isso ou aquilo outro. Quem faz tudo é o Senhor Jesus. Ele permite. Você está fazendo alguma coisa, é permissão dele. Se não é permissão dele, nada que ele está fazendo será feito, viu? Jesus é a nossa vida. O Espírito dele que está dentro de nós, esse é que nos dá vida, tá? Se ele sair de nós, nós somos um corpo morto. Então Jesus é a nossa vida, o Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, este é a nossa vida. Se ele sair, nós estamos mortos, viu? Ninguém é dono de ninguém. O dono de nós é Jesus. Se ele tirar o Espírito dele, nós somos mortos. Então, este é quem é Jesus. Aonde que Jesus vive? Jesus vive dentro de mim, dentro de você e dentro de toda a humanidade. Aonde que você vê que tiver um ser humano, Jesus faz presente ali, tá? Seja ele de qual espécie que você possa, o pior que você possa pensar. Mas se é um ser humano, Jesus está ali porque ele está vivo. Se Jesus não estiver lá, ele vai estar morto. Tá certo, meu irmãozinho? Este daí é quem é Jesus. Agora, o que ele pode fazer por você, por mim, por toda a humanidade? Olha, antes de eu te falar o que ele pode fazer, eu vou te dizer, existe o tal livre-arbítrio, tá? Você pode fazer a vontade da sua carne ou a vontade do Espírito. Não existe lá que a pessoa está fazendo um negócio errado, espírito disso, espírito daquilo, não existe. Só existe lá o Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, e aquela pessoa está fazendo a vontade da sua carne, tá? Então ele está fazendo aquelas coisas de errado. Quando nós fazemos coisa errada, é porque nós estamos fazendo a parte da nossa carne. Quando nós fazemos as coisas certas, é porque nós estamos fazendo a parte do Espírito, aquele que está em nós, tá? Quando você sabe que ele habita em você, você provavelmente faz tudo o que é correto. É alguma vaciladinha que você deu, opa, aqui eu pisei em falso e volta para o caminho correto. Isto é quando a gente sabe quem é Jesus. Quando não sabe, a gente continua fazendo o erro, porque a gente não sabe. Por isso que eu me propus a ensinar, porque eu passei muito tempo errando. Errando, mas injustamente, porque na verdade eu não sabia que era errado, para mim estava certo, mas era errado. Então eu achava que eu era dono da minha vida. Eu não conhecia que Jesus era a minha vida. Então, por isso que eu me propus a ensinar, para você também ficar sabendo e não chegar na idade que eu cheguei cometendo um erro, que estou vivo por misericórdia dele, né? Quando você está fazendo a coisa errada, você pode estar morto em qualquer hora, né? Então, estou vivo por misericórdia dele e me propus fazer isso aqui. Isso é a mínima coisa, isso é para você só quem é Jesus. Isso aí, para mim, era muito grande, porque eu não sabia quem era Jesus. Jesus é filho de Deus, mora no céu. Provavelmente quase a nação inteira sabe disso. É pouquíssima a pessoa que sabe quem é Jesus, que Jesus está dentro de você. É muito pouco essa pessoa. Eu mesmo vim saber disso já chegando aos 55 anos, só para você ter ideia.
já praticamente no final da vida. E eu me propus, mesmo os restos de dia ainda que Deus me deu, que falta, me propus a ensinar para você, para o seu filhinho, para o seu pai, para a tua mãe, para o seu avô, para aquele que não sabe, para que ele possa ficar sabendo. E aquele negócio, ah, meu irmão morreu, foi para o inferno, ah, não sei o que, foi para o inferno. Todo ser humano que morreu vai para o inferno. O inferno, na verdade, é cova para nós. Agora, lá, do hebraico para o grego, que é inferno, tá? Que no grego é terra de morto, é cemitério. Para nós aqui é túmulo. É isso, é o inferno. Porque você caiu lá dentro do inferno, acabou tudo. É o fim. É só um exemplo, tá? Seria o juízo final para esse corpo aqui na Terra. O juízo final é o túmulo, tá? Isso, o cemitério. Todos nós vamos morrer e vai para lá. Nosso corpo. O espírito sobe para Deus, que esse já está salvo, que Jesus já deu a salvação para ele, tá? Então esse volta para ele de novo, para o que deu. Esse é Jesus. Se você estiver fazendo a coisa errada, você pode pedir o Senhor Jesus para te tirar você daquele lamaçal que você caiu nele. Aí você saiu, você agradece o Senhor Jesus, você agradeceu, aí você pode fazer o seu pedido que você está no caminho certo para que você não volte mais para aquele lugar e continuar fazendo as coisas do bem dali em diante, sabendo que o Espírito dele habita em você, sabendo que o Espírito dele é a sua vida. Isso que você precisa saber. Quando você saber de tudo isso, você vai ver que a sua vida vai de vento em popa, tá? É só é vida e paz, só isso. Você não vai ter problema nenhum, tá? Porque você está exatamente cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, tá? Que é fazer as coisas corretas, a coisa certa. Então é só para você entender esses pequenos detalhes. Este é o Senhor Jesus. E se você fizer isso, eu não lembro se eu falei, eu vou repetir, tá? Aonde que você faz os pedidos e aonde você agradece ele? É no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 6. Está escrito assim: você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda os desejos do seu coração. Por que o secretamente? Porque ele está dentro de você, você não pode ver ele, ele é um espírito. Mas você fala, ele está ouvindo o que você pensa, ele sabe o que você pensou. Ele só quer que você abra a boca e fala. Mas só de você pensar, o Espírito já sabe o que você pensou. Ele é que pensa por você. É só para você ter ideia, tá? A sua vida, minha vida, esse Espírito, tá? Então é só para você ter ideia, e ele é a nossa vida. Eu quero trazer você aqui mais um versículo aqui na palavra do Senhor, para que nós possamos meditar e refrescar nossa memória no Senhor Jesus, né? Então agora nosso texto aqui está dito assim: o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber. Oh, meu Deus, você fala, mas por que o mundo não pode receber esse Espírito? É tão bom, né? E está escrito aqui, ó, no livro de João, capítulo é o 14, o versículo é o 17, que diz assim: a saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e está em vós. Aqui, meus irmãozinhos, é o seguinte: aqui Jesus estava vivo nesse versículo, tá? É quando era Jesus de Nazaré. E aqui foi falado para o apóstolo João, ou o discípulo, né? Que na época era discípulo, tá? O discípulo João, tá? Que tinha João, Lucas, Marcos, Mateus e um monte deles lá, tá? Então, para o discípulo João, foi dito isso aqui, que o mundo não podia receber, porque o mundo não podia ver. Então, o que eu não posso ver, como eu vou receber? Então, é acreditado. Mas o que ele está dizendo aqui, ó, a verdade o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Quer dizer, eles não veem e nem sabem que é o Espírito de Deus. Eu mesmo era uma pessoa com 55 anos, eu não ia saber disso aqui, que o Espírito de Deus habita em mim.
Também não sabia. Era o caso aqui, que aqui Jesus estava em vida quando ele falou esse versículo aqui, tá? Quando ele disse isso aqui, que o mundo podia receber, é porque quantas pessoas que sabem que hoje, que não conhecem o Espírito, que nem sabe que é Espírito, que o Espírito Santo habita nele. Tem muitos. Eu mesmo não sabia, com 55 anos eu não sabia disso. Então imagina quantas pessoas. E eu passei 15 anos no sistema, tá? 15 anos perdendo meu tempo no sistema, atrás do Espírito Santo, dizendo que Jesus já havia me dado o Espírito Santo. E aqui está dizendo aqui, igual ele estava falando para o João, que o mundo não podia receber, porque não via e nem conhecia quem que ele era. Mas aqui ele disse aqui, né? Mas vós o conhece porque ele habita convosco e está em vós. Porque Jesus, naquela época, antes disso, ele disse que já habitava neles, porque ele estava sendo preparado para receber o Espírito, que qual foi no ano 70 que foi dado. Nessa época era só o apóstolo João que estava vivo. Aqui dos discípulos, tá? Todos já tinham sido mortos. Então o apóstolo João estava vivo, estava na ilha de Pátimo. Então é isso que ele está dizendo aqui nesse versículo, falando para os discípulos que aquilo já habitava neles, porque está sendo preparado para receber o Espírito Santo de Deus, tá? E muitas vezes nós não sabemos disso. É que igual aqui que está dizendo o discípulo aqui, ó, o discípulo não, igual Jesus está dizendo, o discípulo João, igual Jesus está dizendo aqui em vida. O mundo não pode receber porque ele não vê e nem conhece. Por quê? E é verdade. Hoje, se você perguntar aí, eu não vou longe não. 80% do ser humano não sabe que o Espírito que habita nele é de Jesus. Não sabe. É só para você ter ideia. Por isso, o Espírito habita em mim, é mais ou menos por aí, a dúvida entra. Não, eu acredito na ciência, mas isso aqui, religião, não acredito, não. A ciência é criada por Deus. E aí, acreditando na ciência, que é que Deus criou, mas não acredita em Deus. Só um exemplo para você entender, meu irmãozinho e minha irmãzinha. O meu propósito aqui para ensinar, quem sabe alguma dessas pessoas que acreditam tanto na ciência e não sabe que o Espírito de Jesus está dando vida para ele, né? Quem sabe ele passa a saber e muda os preconceitos dele, né? Os pensamentos, que muda e venha a se render aos pés do Senhor Jesus e seja um cristão também, né? Deus abençoe que ele consiga ainda, antes aqui nesse mundo, conceda ainda esse benefício de se reunir aos pés do Senhor Jesus. Não reunir aos pés de homem no nome de Jesus, mas está se humilhando ao homem, tá? É muitos aí, é escravo de homem. Está se escravizando, lambendo até o chão, se eu brincar. Tá quando vê uma câmera e, é o Jesus. Jesus está muito longe dali, só no lábio dele que o nome está Jesus. Mas no coração dele é o fulano que está ali fazendo as manobras, é o que está recebendo a tal honra, tá? É isso que eu não quero que você saiba. Porque eu tive muitas vezes também no mesmo propósito também. Então eu não quero ser para ninguém. Tá? Eu quero que você saiba quem é Jesus, aonde que ele está e o que ele pode fazer por você. E isso aí eu quero estar aqui sempre falando. Eu vou estar sempre no máximo 4 versículos que eu pregar, eu vou repetir um. Não é de, repetiu. Não, é propósito para que fica fixado no seu coração aquilo ali. Para que você saiba quem é Jesus. Onde você for, você sabe quem é Jesus. Jesus está comigo. Então, você viu um outro ser humano? Jesus está ali também. Então, por quê? Jesus está passando no meio de nós, para lá e para cá, porque está dentro de mim, dentro de você, dentro do outro irmãozinho, da outra irmãzinha lá, dentro da criança, dentro do velho. E Jesus está passando para lá e para cá. Nós estamos transpassando uns aos outros toda hora com o Senhor Jesus. Ele é o dono de todo mundo. Na hora que ele sai de cada um, aquela pessoa cai morto. Não vive mais. Então é isso aí que eu quero que você entenda. Só isso aí, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.